Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez compartilhando o pão com uma rápida mensagem para edificar a nossa fé e fortalecer a nossa casa em sabedoria. O versículo de hoje encontra-se em Evangelho de Jesus Cristo, o último versículo do livro do evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 20, diz assim, os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Glória a Deus, irmãos. Aqui nós percebemos aquilo que realmente é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, é um organismo vivo que, através de suas experiências e as suas vidas, multiplicam essa semente, atraindo pessoas através de seus testemunhos, através de suas experiências e dos sinais a qual Deus coopera com eles. O próprio Senhor Jesus fala que cooperava com eles fazendo sinais, justamente para que as pessoas creiam, multiplicando assim a semente, multiplicando e atraindo pessoas para que sejam salvas. Essa é a semente da salvação. A palavra igreja, ela significa justamente isso na etimologia da palavra, chamados para fora. Não é uma congregação de santos em um lugar específico, embora isso seja muito bom, irmão. Nós nos animarmos em união, nós, nos encontrarmos na igreja, celebrar. Eu tenho para mim que a igreja é um lugar de celebração e fortalecimento da fé, principalmente contra as perseguições. Logicamente, devemos nos atentar que o centro de toda a igreja deve ser a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve sustentar a igreja como sustenta todas as outras coisas. A palavra do Senhor deve ser exaltada, Cristo deve ser o centro dessa palavra. E se assim não for, provavelmente essa igreja não é uma igreja cristã. Pode até falar que é, mas não é. Olha, mas pensando nisso, não é sobre isso o assunto, só mencionei para continuar. A palavra diz assim, eu aprendo algumas coisas e quero compartilhar com vocês. Diz assim, os discípulos foram a toda parte. E é sobre isso, irmãos, a mensagem do Evangelho. É sobre a nossa vida. É sobre onde nós estivermos. Eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, as pessoas ao seu lado, no seu trabalho, aonde você vai, elas te veem como cristão? Elas olham para você e te identificam como cristão? Por exemplo, se estiver uma rodinha e você estiver chegando perto e eles estiverem contando piadas sem graça, eles param de falar dessas piadas e te olham com um olhar diferente porque te respeitam como cristão. Porque os discípulos iam por toda parte, vão e pregam o evangelho a toda criatura. E a ideia de ir é enquanto vai, é enquanto se caminha pela terra. Enquanto se caminha pela terra, nós espalhamos a boa semente, às vezes chorando, às vezes cantando. Não importa como seja, só importa em espalhar a semente, só importa em ir. É pela nossa vida, irmãos. A igreja, o templo físico vai fazer parte. Agora, em si, ela mesmo não é o fundamento da semente, porque Jesus Cristo espera que nós preguemos a palavra em todo lugar que nós vamos. Os discípulos iam para toda parte. A palavra fala, e anunciavam a mensagem. Esse era o propósito. Anunciar, irmão, a liberdade que vem por meio de Cristo. Essa tão grande salvação. E não precisamos fazer isso apenas com palavras, irmãos. A palavra pode ser uma ferramenta, mas é por meio do nosso comportamento, é por meio do nosso testemunho, é por meio da forma como nós nos comportamos, como nós nos expressamos em identificar um problema de uma pessoa e tentar ajudá-la. É dessa forma, irmão, é levantando o caído, é compartilhando o pão, é ajudando quem precisa. Irmão, de todas as formas que nós formos fazer, nós podemos expressar o caráter de Cristo. Cristo mostrou a Deus em sua vida enquanto caminhou pela terra, em sinagogas, mas também no deserto, no alto do monte. Quando desceu do alto do monte, expulsou aquele demônio do menino epilético, nas ruas, nas praças, em um lugar onde ele estava. Ele expressou o caráter de Deus, e é sobre isso ser cristão. Anunciar a mensagem é expressar o caráter divino que habita em nós por meio da mensagem. A palavra, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. E aqui nós precisamos compreender
que Deus, ele não responde necessidade, irmão. Que Deus responde fé. É a partir do momento que caminhamos, e aí nós veremos a colaboração de Deus. Tem muitas pessoas opressas por Satanás, irmãos, que oram, que até têm uma vida, mas que não conseguem sair daquele ciclo de opressão. Por um simples motivo, irmão, porque não dão passos de fé, porque não se levantam. Porque Jesus diz, pega a tua maca e anda, porque a maca daria o testemunho da onde Jesus tirou ele. Marcos capítulo 2, ele faz esse milagre, após os 4 amigos chegarem lá. Então, o que aconteceu? O paralítico acreditou na palavra, pegou a maca e saiu andando. Ele era paralítico, chegou ali carregado e saiu dali andando. E tem muitas pessoas opressas por Satanás, meu irmão, paralisadas no seu medo, paralisadas na sua culpa, paralisadas na sua vergonha, paralisadas por causa do seu pecado, e Satanás condenando-as, incessantemente oprimindo-as. Por quê? Porque não se levantam, porque não dão passos de fé. E Deus já deu a ordem, Deus já deu a direção e Deus já deu a palavra. Olha, eu vou falar, se não se arrepender, e aqui fala de arrependimento, porque arrependimento é justamente isso, irmão. É sair daquele estado de letargia, de um estado de estagnação e começar a andar no propósito, caminhar. Jesus é o caminho, irmão. Isso quer dizer o quê? Se ele é o caminho, devemos estar dispostos a andar nele. E se nós não andarmos, muitas vezes nós nos ficaremos oprimidos. Por quê? A semente caída, a semente que cai fora do caminho, em Mateus capítulo 13, Satanás vem e a rouba. Então nós precisamos aprender com isso, que Deus não responde, irmão, necessidade. Existem muitos mendigos no mundo e sempre vai existir. Essa era uma das palavras do Senhor Jesus. E ele disse que nós poderíamos nos ajudar. Mas ele responde fé. A partir do momento que nós nos colocamos a andar, nós não precisamos ver algo mágico acontecendo, nada, irmão. Nós precisamos apenas caminhar e acreditar que ele nos dará força para a nossa jornada e para a nossa caminhada, e nos livrará de todo medo, de toda vergonha, de toda culpa e de tudo aquilo que nos paralisa. Eu estou citando essas características que paralisam a muitos, mas há muitos que estão paralisados por vários tipos de situações. Então levante-se no Espírito, porque Deus responde fé. Quero terminar com Atos 20, versículo 24, que Paulo diz: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, com firmeza de propósito. Senhor, que não venhamos apenas a frequentar uma igreja, que venhamos, Senhor, verdadeiramente a ser a Tua igreja, a igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que se levanta com o Espírito Santo e que age, Pai, que não cede à dor, que não se curva à depressão, à ansiedade, ao estresse, que não se curva à adversidade do caminho, mas que sabe que já é mais do que vencedora por meio do Senhor que nos amou, e que tudo que nós temos encontramos no Senhor. Então ajuda-nos a caminhar com disposição na missão que o Senhor nos confiou, para que nós possamos assim Te agradar. Oramos e oramos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, faça do Senhor a sua alegria e Ele lhe concederá aos desejos do seu coração. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.